Grande parte do nosso aprendizado sobre o mundo à nossa volta acontece através da visão. Em alguns animais, como as abelhas, não é diferente. Aliás, quanto mais exploramos a forma com que esses organismos enxergam e interagem com a luz, mais paralelos conseguimos traçar entre nós e eles. Entender o mundo das abelhas é um passo importante para ampliar os conhecimentos das diferentes espécies e compreender as interferências antrópicas que podem ser danosas para o comportamento e fisiologia desses animais. Sabendo disso, o Laboratório de Fisiologia Sensorial e Comportamental do ICB-UFMG pretende compartilhar os principais trabalhos que possam abrir alguns horizontes sobre esses temas tão importantes. As abelhas fazem parte do grupo de polinizadores mais abundante e importante, já que são responsáveis pela polinização de várias plantas cultivadas e não cultivadas. Mesmo que seja mais comum encontrarmos abelhas pela manhã, existem as que são consideradas noturnas e crepusculares, que iniciam suas atividades no início da noite. Além disso, apesar das pessoas conhecerem mais as abelhas que fazem mel e vivem em sociedade dentro de colônias, a maioria das abelhas são solitárias. Essas abelhas constroem seus ninhos sozinhas. Para encontrar e interagir com grande diversidade de flores, esses insetos contam com uma visão tricromática, já que possuem 3 receptores ou fotorreceptores para 3 cores. Olhando para o gráfico de espectro de visão, as diferentes cores são medidas por seu comprimento, que é em nanômetro. Os picos de percepção das cores estão em 3 regiões distintas do espectro de visão, indo dos 300 aos 600 nanômetros, permitindo enxergar cores na faixa do UV, azul e verde. Humanos também possuem visão tricromática, no entanto, seus fotorreceptores possuem picos na região do azul, verde e vermelho. O fotorreceptor da faixa do verde, também chamado de fotorreceptor L, realiza processamento cromático e acromático, de cores, intensidade luminosa, forma e contraste. Os fotorreceptores azuis e UV, chamados de M e S respectivamente, processam apenas informações cromáticas, ou seja, somente das cores. As abelhas possuem 2 estruturas visuais distintas, olhos compostos e ocelos, mas vamos dar atenção só para os olhos compostos. E como o próprio nome diz, são formados por várias estruturas visuais denominadas omatídeos. Em cada omatídeo há uma lente, um cone cristalino e abaixo o rabdoma, onde se encontram os fotorreceptores. A visão desses animais então possui várias peculiaridades bem interessantes que auxiliam muito na navegação deles pelo espaço. Mas uma fonte luminosa pode prender muita atenção de uma abelha. Sabe nas noites de verão, quando os postes das ruas ficam cheios de insetos voando no entorno? Esse fenômeno acontece pela resposta do organismo a uma fonte de luz chamada fototaxia. Essa resposta pode ser positiva, quando o organismo vai em direção à luz, ou negativa, quando se afasta do ponto luminoso. As abelhas possuem fototaxia positiva, e os estudos sugerem que os 3 tipos de fotorreceptores estão envolvidos nesse comportamento, que é considerado inato, e observado em situações como na saída dos ninhos, escape e navegação. Para entender melhor o papel da fototaxia no comportamento das abelhas, nós, do Laboratório de Fisiologia Sensorial e Comportamental, escolhemos 3 modelos. 2 espécies, eusociais e diurnas, Apis mellifera e Mellipola quadrifaciata, e uma espécie solitária e noturna, Megalopta amoena. Dessa forma, conseguimos explorar a sensibilidade espectral das abelhas, com hábitos e graus de sociabilidade diferentes. Além disso, elas são um excelente modelo para estudo de percepção visual, pois possuem visão de cores verdadeiras e são capazes de aprender e memorizar diversos atributos visuais. Os experimentos foram realizados em uma arena circular com 35 centímetros de diâmetro, possuindo LEDs em suas laterais. Durante o experimento, que é realizado no escuro, o LED localizado na lateral da arena acende. Quando uma abelha chega até o mesmo, ele se apaga e o LED do lado oposto acende, para que a trajetória do animal seja avaliada. Foram testados 3 comprimentos de onda distintos, UV, azul e verde. A intensidade luminosa das luzes testadas foi calibrada por um espectrofotômetro de precisão, um instrumento de análise capaz de medir e comparar a quantidade de luz absorvida, transmitida ou refletida por algo, que permite a calibração precisa da irradiância luminosa dos LEDs testados. Utilizamos 2 intensidades distintas, sendo
1,5 microwatts por centímetro quadrado por nanômetro, de menor intensidade, e 3 microwatts por centímetro quadrado por nanômetro, de maior intensidade. Na intensidade 1,5, em abelhas Apis mellifera, observa-se que o LED testado para os comprimentos de onda UV é estatisticamente diferente de azul e verde. Logo, as abelhas percorrem uma distância menor para esse comprimento de onda, quando comparado aos demais testados. E com relação ao tempo, não houve diferença estatística. Já na intensidade 3, não houve diferença estatística para a distância e tempo dentre os comprimentos de onda testados. No entanto, observa-se uma tendência maior à atração à luz UV, em relação à distância percorrida. Em outra espécie, a Melipona quadrifaciata, na intensidade 1,5, não houve diferença significativa para os parâmetros avaliados. Mas, na intensidade 3, observa-se que o LED testado para o comprimento de onda UV é estatisticamente diferente de azul e verde. Logo, as abelhas percorrem uma distância menor para esse comprimento de onda, quando comparado aos demais testados. Com relação ao tempo, não houve diferença estatística. Os receptores para a cor UV, S, e verde, L, parecem modular esse comportamento de forma mais intensa do que os receptores específicos para a cor azul, M, visto que o tempo e a distância percorrida foram significativamente superiores no azul, indicando que a abelha demora mais para alcançar essa luz. Esses resultados também foram encontrados em Apis mellifera, o que sugere que, também em Melipona, existe uma quantidade menor dos receptores do tipo M envolvidos na resposta fototática. Semelhante às abelhas diurnas, as abelhas noturnas, como a Megalopta amoena, respondem melhor aos raios ultravioleta do que aos outros comprimentos de onda. No entanto, ao contrário das abelhas diurnas, as noturnas apresentam respostas mais pronunciadas ao azul do que ao verde. Diferentemente também, as abelhas noturnas nem sempre possuem resposta fototática aos LEDs azul e verde, tanto na intensidade 1,5 quanto na 3. Contudo, quando as abelhas respondem aos LEDs, o tempo gasto e a distância percorrida é a mesma nos diferentes comprimentos de onda, nas duas intensidades. Além disso, as noturnas possuem uma trajetória mais linear do que as diurnas. No entanto, gastam mais tempo na trajetória entre os LEDs. Esses resultados sugerem que diferentes regiões do espectro e provavelmente tipos distintos de fotorreceptor são usados no comprimento fototático de abelhas diurnas e noturnas. Essas diferenças podem estar relacionadas à irradiância e refletância do comprimento de onda verde, que é menos abundante na superfície da Terra durante o crepúsculo. Além disso, a menor atração à luz das abelhas crepusculares pode estar relacionada à baixa irradiância solar também durante o crepúsculo. Sugerimos que a fototaxia positiva de Megalopta envolve uma estratégia de processamento visual adaptada ao crepúsculo. Se fôssemos atribuir um valor monetário para o serviço de polinização por animais, ele poderia ser cotado em até 43 bilhões de reais e 60% dos polinizadores animais do país são representados por abelhas, em cultivos com alto valor econômico, como soja, café, maçã, cebola, tomate e feijão, segundo o relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Mesmo com tamanha importância econômica e ecológica, vários fatores antrópicos têm afetado as colmeias e as populações de abelhas pelo mundo, principalmente relacionado aos usos de pesticidas e agrotóxicos. Outro fator está relacionado com a poluição visual nos ambientes urbanos. A atração de abelhas por fototaxia positiva às fontes de luz artificial urbanas e periurbanas pode causar desorientação, levando a uma perda de referência da localização da própria colmeia para onde as mesmas não conseguem voltar mais. Percebemos que nós e as abelhas possuímos uma relação que não se limita a enxergar de forma tricromática. A possibilidade de encontrarmos novas formas de coexistir com esses incríveis animais, de modo a ampliar nossos conhecimentos sobre as diferentes espécies e conservarmos as diferentes formas com que elas interagem com o meio e com a luz, pode garantir um futuro menos inóspito para nós, humanos, já que dependemos tanto do serviço de polinização desses animais no nosso dia a dia. Um ótimo evento a todos e deixamos aqui o nosso contato. Um abraço!